O governo Bolsonaro enviou ao Congresso proposta de orçamento com corte para 2020 de 87% no Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq. O valor previsto para o financiamento de atividades de pesquisa é de apenas 16 milhões e meio, contra 127 milhões neste ano, um valor já considerado insuficiente para a manutenção das atividades mínimas de pesquisa científica no país, isso de acordo com especialistas. Para a gente conversar sobre pesquisa científica e o quadro de asfixia financeira do Sistema Único de Saúde especificamente, recebemos aqui no estúdio Francisco Fúncia, consultor do Conselho Nacional de Saúde, professor de Economia e pesquisador do Observatório de Políticas Públicas, Empreendedorismo e Conjuntura da Universidade Municipal de São Caetano do Sul. E Vânia Barbosa do Nascimento, professora de Saúde Coletiva da Faculdade de Medicina do ABC. Sejam muito bem-vindos, pessoal. Muito obrigada pela presença. Caso esse orçamento seja aprovado para 2020 do CNPq, é como declarar a morte da pesquisa científica no país? Olha, eu considero que é um desastre. Né? Vai ser um desastre, porque nós temos várias pesquisas já em andamento, né? Outros pesquisadores que estão precisando de receber bolsas e ajuda para dar continuidade às suas pesquisas. Então, é praticamente parar o desenvolvimento científico e tecnológico do nosso país. Com custos muito altos para o nosso país. Muito altos, e isto vai ser sentido em breve, essa medida que o governo está adotando. A curto prazo a gente já vai conseguir ver resultados. Se isso se implementar no ano que vem, nos próximos, 2, 3 anos, já se mostra uma paralisação na pesquisa no país? Acho que já no próximo ano, né? Já no próximo ano. Porque o tamanho do corte, ele é brutal. Sim. E o que preocupa muito é que o que está trazendo essa situação é uma opção de política econômica do atual governo, que enfrenta o problema da crise fiscal, da queda de receita que o governo tem, por meio somente da queda de despesas, da redução de despesas, e uma redução completamente sem sentido. Ao passo que ele, ao adotar uma política econômica recessiva, ou seja, ele não promove uma política econômica que leve ao crescimento e ao desenvolvimento socioeconômico, esse quadro só tende a se agravar. Então você tem o teto de despesa da emenda 95, você tem o déficit primário. Essas duas coisas, elas combinam negativamente para o financiamento das políticas públicas. Se não tiver uma política de crescimento econômico, o quadro fiscal só vai agravar, e é o que nós estamos assistindo. Agora, professora, os impactos para a saúde são grandes. Eu li uma reportagem do jornal Globo hoje de manhã, falando sobre uma pesquisa que está sendo desenvolvida na Federal do Rio de Janeiro sobre um mosquito que é parente do chikungunya, enfim, e que está sendo pesquisado. E é uma das pesquisas que, por exemplo, ficaria sem orçamento. Então, os riscos para a saúde são enormes. Sim, tanto na área de produção de medicamentos, novos medicamentos, na produção de vacinas, novas vacinas. Então, vai paralisar todo esse espectro de ciência, de tecnologia que vem se produzindo e que beneficia a saúde, né? E também nos tornar menos dependentes, porque o Brasil hoje, ele é muito dependente da tecnologia que é desenvolvida lá fora, né? Então, a importação de todos os produtos que são utilizados, materiais, medicamentos que são importados, você acaba pagando mais por eles, né? Então, na medida que nós não desenvolvemos a nossa tecnologia, nós nos tornamos e nos tornaremos cada vez mais dependentes. Ou seja, e o custo vai aumentando cada vez mais. Exato, porque você corta num sentido e aumenta os gastos em outro sentido. Então, é um corte burro, de fato. Exatamente. Em relação à fuga de cérebros, porque eu também já ouvi falar muito sobre os pesquisadores brasileiros estarem indo para o exterior para concluir pesquisas lá ou para iniciar pesquisas lá, já que o Brasil não está oferecendo essa estrutura. Então, nós temos pesquisadores brilhantes no Brasil, brilhantes, e eles estão sendo atraídos pelas universidades lá fora, né? Então, nós estamos perdendo esse, digamos, esse cérebro, né,
que poderia estar aqui, né, criando grupos de pesquisa, formando novos pesquisadores, né, para estar indo trabalhar lá fora. Então, isso realmente nos deixa muito preocupadas, muito, e muito triste também. Sim, eu imagino que essa realidade está acontecendo. Sim. Eu imagino que no meio acadêmico deve existir essa angústia em relação às perspectivas de futuro. Estamos todos apreensivos. Inclusive, eu acho que isso traz uma desilusão para os jovens que estão estudando. Porque você tem exatamente naquele que deveria ser uma das referências para onde o país deveria ir, que é o presidente da República, apostando no corte de recursos para pesquisa, no corte de recursos para educação, no corte de financiamento de bolsas, enfim, uma série de coisas que já atinge não só o estudante, digamos, da pós-graduação, mas já os estudantes de graduação, porque numa economia que não há nenhuma perspectiva de crescimento, com desemprego elevado, você desestimula também tanto as condições para o estudante continuar fazendo algum curso, ou a ingressar num curso, quanto, tá certo? A própria questão de, bom, vou estudar para quê, em última instância, né? Então, eu acho que tem digamos, uma lógica completamente contrária àquilo que se espera, tá certo? De um país que possa ter condições de crescer, de desenvolver tecnologia, de se colocar no cenário internacional em condições de contribuir para o crescimento daquilo que a gente chama que seria o produto social, que é de interesse do coletivo. Nós estamos voltando a passos largos para o começo do século XX. Puxa vida. Quando a gente fala sobre o fim dessa pesquisa científica no país, quais os impactos para o SUS? Existem impactos para o SUS? A gente pode fazer essa relação? Sim, nossa, porque durante todo esse período de implantação do SUS, muitas pesquisas foram incentivadas para que pudesse cada vez mais você aperfeiçoar esse sistema de saúde. Sim. Né? Então, pesquisas no campo da avaliação, pesquisas no campo de novos recursos para ser implantados pelo sistema, avaliação tecnológica, a cada produto que você incorpora para o Sistema Único de Saúde, esse produto passa por uma avaliação, né, tecnológica, e para isso você precisa ter cientistas, pesquisadores o tempo inteiro pensando e formulando novas perspectivas. Né? Então, é realmente bastante preocupante e o prejuízo será enorme. Sim, porque a gente já tem conversado, inclusive, sobre a asfixia do SUS, no sentido da emenda 95, que coloca o teto de gastos, mas só piora, de fato. A professora Vânia coloca uma questão muito importante, quer dizer, o Brasil, ele tem muitas áreas, ele é pioneiro, ele trouxe soluções, né, para graves problemas de saúde. Eu vou dar um exemplo só da questão do combate à AIDS, por exemplo. Sim. Isso, o modelo, o modelo brasileiro, ele é referência. Saúde mental. Saúde mental. Então, isto tudo significa o quê? Que você está tirando o que já era insuficiente. Se optou por uma política que é retirar os recursos da onde já havia insuficiência de recursos. Sim. O que vai acontecer? Nós vamos voltar, novamente, nós vamos voltar para trás. Sim. Já estamos voltando para trás. Sim. No STF, existe uma ação direta de inconstitucionalidade, inclusive pela revogação, pelo menos na área da saúde, da emenda constitucional 95. Seria uma forma de tentar, pelo menos restabelecer a situação do SUS? Seria uma forma de ajudar a situação do SUS nesse momento, Francisco? Olha, eu vou ser sincero para você. Eu não concordo com esta saída, digamos, que muitos estão buscando, de rever na emenda 95, da questão do teto das despesas, rever somente a questão da saúde. Por quê? Porque o conceito de saúde que se adota a partir
daquele conceito da Organização Mundial de Saúde, leva em conta o conjunto dos aspectos que dizem respeito à vida das pessoas na cidade. Sim. Não adianta nada você ter recursos que serão insuficientes saindo da emenda, eles só serão, digamos, ficaram numa situação menos complicada do que a emenda estabelece. Mas se você não tiver recursos para saneamento, se você não tiver recursos para habitação, se você não tiver recursos para transporte, enfim, assistência social. Se você não tiver recursos que garantam a vida das pessoas, tá certo? As condições de saúde ficarão deterioradas e não terá recurso suficiente para atender essa necessidade da população. Nós estamos acompanhando, por exemplo, um quadro que se agudizou da questão de saúde mental, por exemplo. Sim. Muitas pessoas em depressão, tá certo? Muitas pessoas que também, muitas vezes não falam que é depressão, mas falam que estão angustiadas, mas Sim. que eu não sou médico, mas guarda relação com a situação, Sim. que diz respeito à questão do desemprego, que diz respeito à condição da falta de moradia, que diz respeito a uma série de coisas. Então, o que precisa é rever a emenda 95. Existem diferentes formas de controlar despesa pública. Quando a gente se coloca contrária à emenda 95, não é porque nós estamos contrários à questão de um controle da despesa pública, mas o que a gente quer é que este controle seja feito de outra forma, que possibilite, por exemplo, que a despesa possa crescer de acordo com a receita para atender as necessidades da população. Portanto, precisa ter também uma política de crescimento econômico, Sim. até para poder Sim. controlar a despesa, para você poder ter gasto com mais qualidade e focado naquilo que é importante para atender as necessidades da população. Sim. Agora, falar sobre gasto com mais qualidade nesse governo é dificílimo, porque não existe investimento no que, de fato, traz qualidade de vida para a população. Exatamente. Então, é uma discussão difícil. Agora, você me falou sobre essa questão da depressão. Professor, essa questão do sarampo que a gente enfrenta hoje em dia tem, de alguma forma, relação com o abandono do Sistema Único de Saúde, a questão das vacinações? Tem muitos fatores, né, que estão interferindo nessa volta do sarampo. Um deles são as notícias que circulam nas redes sociais de que você se vacinar, você pode induzir a outras doenças, como câncer. Tem também o fato de que as pessoas, elas levam só os filhos para serem vacinados nas campanhas de vacinação Sim. e que nem sempre cobre todas as vacinas, né? Tem uma questão que eu percebo muito é que as pessoas que têm convênio, elas só levam seus filhos para quando eles estão doentes nos prontos-socorros dos convênios. E aí aquela criança não tem aquele segmento que é necessário para toda criança. Sim. Então, a mãe deixa de vacinar. Né? E tem outros fatores também relacionados ao próprio tipo de vírus que está circulando. Acredito que o Sistema Único de Saúde, ele fortalecido, ele poderia evitar muito esse problema. Sim. Por quê? Porque você tem uma oportunidade, através do Sistema Único de Saúde, através da atenção básica, de transmitir informação a essa população. Eu defendo que 100% da população tem que ter cobertura, pelo menos, da atenção básica, atenção primária à saúde. Né? Todo mundo tem que ter seu médico, tem que ter sua equipe de saúde da família, para que ele possa, para que essa equipe possa ter a oportunidade de orientar essa população. Né? Muitas doenças elas ocorrem muitas vezes por falta de orientação ou por circulação de doenças, de notícias que não são notícias que realmente vão evitar e vão promover a saúde. Né? Então, eu acredito que você debilitando o Sistema Único de Saúde, o risco do aparecimento de novas doenças, ele é bastante importante, bastante grande. Ou reaparecimento de velhas doenças, né? Ou reaparecimento de velhas doenças. Mesmo porque as campanhas de vacinação, de informação, fazem parte do trabalho da pasta de saúde. A partir do momento que você corta verbas da pasta, você está cortando também da publicidade, enfim, das campanhas, né? Porque a atenção básica, a proposta hoje, que é colocada, né? Não estou dizendo as que estão por vir, porque o que está por vir aí é preocupante também. Ela cuida
do território, cuida das famílias, né? Cuida do ambiente, leva informação, se preocupa com as pessoas, né? Com as fragilidades, atua diante das fragilidades, das vulnerabilidades dessa população nesse território. Claro. Né? Então, não acontecer isso, eu acredito que vai ser um retrocesso muito grande, porque nós avançamos nesses anos todos, avançamos e conseguimos construir esse ambiente. Não é perfeito, tem muitos problemas ainda a serem resolvidos, mas esse modelo avançou. Eu acho que ele precisava ter uma chance para avançar mais ainda, aí sim propor novos modelos e não negá-lo, né, que, claro. Que é o que está parecendo que vem por aí, né? Um novo modelo de atenção básica de saúde que vai atender só as populações vulneráveis, tá? Não vai ter mais a prática de você cadastrar todas as famílias, né, dos agentes comunitários visitarem essas famílias, né? Não, agora a proposta que está vindo, que está sendo formatada e que nós já estamos alertas a ela, né, as entidades que atuam no SUS, né, Sociedade de Saúde da Família e outras mais, nós estamos preocupados, por quê? Porque a proposta do governo é que esta atenção básica seja remunerada, seja financiada apenas para aquela população mais vulnerável, né? E só as cadastradas, a população cadastrada. Né? Então, isso realmente vai ser muito... Um baque muito grande no sistema. Um baque grande no sistema. Agora, Thalita, só complementando a professora Vânia, isto guarda relação direta com dois fatores. O primeiro é o corte, né, o teto de despesas da Emenda Constitucional 95. Claro. Esse é um. Ou seja, se fosse só a Emenda 95, a gente projeta que, por exemplo, o orçamento do Ministério da Saúde teria que ser reduzido em cerca de 30% se eu imaginar essa redução ao longo desses... onde se pretende chegar em 2036. Ou seja, então a gente teria hoje, ao invés de 120 bilhões do orçamento do Ministério da Saúde, você teria uns entre 80 e 90 bilhões para esse orçamento. Então você precisa tirar despesas. Sim. Agora, o mais grave é que só a Emenda 95 ela não explica isto. O corte precisa ser maior do que o teto, porque tem um déficit primário que é decorrente não do aumento da despesa, mas da queda da receita. Então, hoje, para se cumprir o teto, você teria que superar a meta do déficit primário. Eu sei que é meio técnico, mas é mais ou menos assim. Eu já estou deficitário, só que eu não melhorei a receita. Então, o teto da despesa já não é mais suficiente. Sim. Então, e essa receita proveniente de? Não, de tributos. Sim. Tá certo? Basicamente. E como é que os tributos podem melhorar? Como é que a arrecadação pode melhorar? Alguém pode pensar, não, você vai querer taxar mais a população? Não. A gente quer que a economia volte a crescer, porque a economia crescendo, a atividade econômica já é geradora de tributos pela própria dinâmica da economia. Sim. As pessoas que hoje estão desempregadas passarão a ter um emprego, receberão seu salário e também contribuirão com tributação. As pessoas que já têm condição de melhorar a sua renda e, eventualmente, com isso também, possibilidade de estar proporcionalmente pagando mais, isso é um ciclo virtuoso. Se eu não reaqueço essa dinâmica econômica, nós só vamos agravar esse quadro. E aí não é o problema mais do teto. Passa a ser o problema exatamente de uma política econômica completamente equivocada. É como você bem disse, está tudo entrelaçado, está tudo vinculado, né? Olha só, você que curte a TVT e quer contribuir com a gente para que a nossa programação chegue cada vez mais longe, se inscreva no nosso canal do YouTube /Rede TVT e torne-se membro. Ou então faça a sua contribuição em nosso Catarse. É só acessar catarse.me/TVT. A gente agradece.